Nos dias 23 e 24 de dezembro, há apenas 2 dias, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel fez uma declaração que revela o verdadeiro pânico que tomou conta de Havana. Ele reafirmou publicamente o apoio a Nicolás Maduro, a Revolução Bolivariana Chavista, e a união do povo com as forças armadas venezuelanas. Cuba repudiou com veemência o que chamou de bloqueio naval dos Estados Unidos à Venezuela. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é a mais importante. Por que Cuba está tão desesperada? A resposta é simples e brutal. Venezuela é a última tábua de salvação do regime cubano. Sem o petróleo venezuelano de graça, sem o comércio subsidiado, sem o suporte ideológico mútuo, Cuba literalmente morre de fome e de frio. E neste exato momento, Donald Trump acabou de cortar o oxigênio que mantinha essas duas ditaduras parasitas respirando. Este é mais um capítulo do que conservadores alertam há décadas. O socialismo sempre, inevitavelmente, desmorona. E quando um regime socialista cai, ele arrasta todos os outros parasitas junto. É o dominó socialista em ação. Aqui é Rafael Castilho, falando diretamente de Brasília, capital do Brasil, e centro nervoso das decisões estratégicas da América Latina. Estou aqui porque Brasília não é apenas a sede do poder político brasileiro. É o ponto onde convergem informações diplomáticas, militares e de inteligência sobre toda a região. Como país que faz fronteira com a Venezuela e mantém relações complexas tanto com Caracas quanto com Havana, o Brasil está na linha de frente para acompanhar cada movimento desse jogo geopolítico. Tenho acesso a fontes dentro do Itamaraty, analistas de defesa e diplomatas que acompanham minuto a minuto o que acontece no Caribe. E o que essas fontes me confirmam é que estamos testemunhando o início do fim de um dos últimos resquícios do socialismo parasita na América Latina. Vamos aos fatos que a grande mídia progressista prefere esconder. Desde agosto deste ano, os Estados Unidos mantêm uma força militar significativa nas costas da Venezuela, sob o pretexto oficial de combater o tráfico de drogas. Essa operação já resultou em bombardeios de embarcações no Caribe e no Pacífico, com mais de 80 mortos reportados. A narrativa oficial americana é clara. Estão combatendo narcotraficantes. Mas aqui está o dado que destrói completamente a propaganda esquerdista. Tanto a ONU quanto a própria DEA americana confirmam que a Venezuela não é a rota principal do tráfico de drogas para os Estados Unidos. 80% da cocaína que entra nos Rio Saint-Child vai pelo Pacífico, não pelo Caribe venezuelano. Então, o que realmente está acontecendo? Analistas conservadores têm a resposta. Trump está executando um cerco estratégico para sufocar a narcoditadura de Maduro. E Cuba sabe exatamente o que isso significa. Deixe-me explicar por que Cuba entrou em modo de pânico absoluto. Vou apresentar dados concretos que mostram a dependência parasitária total do regime de Díaz-Canel em relação à Venezuela. Primeiro dado. Desde 1999, quando Hugo Chávez assumiu o poder em Caracas, a Venezuela fornece petróleo para Cuba a preços subsidiados, ou simplesmente de graça. Estamos falando de dezenas de milhares de barris por dia que mantêm as luzes acesas em Havana. Segundo dado, Cuba não produz praticamente nada de valor econômico. Sua economia é um fracasso completo, resultado de mais de 60 anos de socialismo desastroso. Terceiro dado, quando a União Soviética colapsou em 1991, Cuba entrou no que chamaram de período especial, um eufemismo para fome generalizada, apagões constantes e miséria absoluta. Foi só com a chegada de Chávez que o regime cubano ganhou um novo hospedeiro para parasitar. Quarto dado. Se a Venezuela cair, Cuba não tem plano B. Não existe nenhum outro país socialista com recursos naturais suficientes para sustentar o parasitismo cubano. E se você quer continuar recebendo análises conservadoras honestas que denunciam o socialismo sem medo, que defendem livre mercado e liberdade contra ditaduras, inscreva-se no Código Aberto. Aqui não temos medo de chamar ditadura de ditadura. Não temos medo de apontar as consequências desastrosas do estatismo. E não fazemos concessões ao politicamente correto. Ative as notificações, porque esta história está longe de terminar. Agora vou aprofundar nos múltiplos cenários que se desenrolam neste exato momento. Primeira possibilidade. Trump está preparando uma intervenção militar direta na Venezuela. As evidências? A presença militar americana nas águas venezuelanas é a maior desde a invasão do Panamá. Porta-aviões, destroyers, submarinos nucleares, todo o arsenal está posicionado. Analistas militares que consultei aqui em Brasília afirmam que os Estados Unidos têm capacidade de derrubar Maduro em 72 horas, se decidirem agir. Mas há uma contradição. Por que anunciar publicamente a presença militar se o objetivo é surpresa estratégica? Isso nos leva à segunda possibilidade. O bloqueio é psicológico.
Trump quer que Maduro e seus generais sintam a pressão constante, que saibam que a qualquer momento podem ser alvos. Está criando paranoia dentro do regime, forçando traições, estimulando deserções. E funcionou antes. Lembram do general Vladimir Padrino Lopes? Fontes indicam que ele já fez contatos discretos com a CIA. Terceira possibilidade, e esta é a que considero mais provável sob a ótica conservadora. Trump está executando um estrangulamento econômico sofisticado. Não precisa invadir a Venezuela militarmente. Basta cortar todas as rotas de exportação de petróleo venezuelano. Sem receita do petróleo, Maduro não paga os militares. Sem pagar os militares, perde o poder. Simples assim. E aqui está o golpe de misericórdia. Se a Venezuela não pode exportar petróleo, também não pode enviar petróleo de graça para Cuba. O regime cubano colapsa automaticamente. É a estratégia que Ronald Reagan usou contra a União Soviética nos anos 80. Sangrar economicamente até a morte. E funcionou perfeitamente. A quarta possibilidade é que estamos vendo a formação de uma aliança desesperada. Cuba, Venezuela, Nicarágua, talvez até Bolívia, tentando se unir para resistir. Mas aqui está a realidade que qualquer analista conservador honesto reconhece. Uma aliança de parasitas não funciona. É como juntar 4 mendigos e esperar que virem milionários. Não tem recursos, não tem economia produtiva, não tem nada além de retórica vazia e repressão. Vamos mergulhar na dimensão psicológica desta crise, porque o desespero em Havana é palpável. Miguel Díaz-Canel não é um líder carismático como foram Fidel Castro ou mesmo Raul Castro. Ele é um burocrata medíocre que herdou um sistema falido. E ele sabe que está sentado em uma bomba-relógio. Imagine o estado mental deste homem. Todas as manhãs ele acorda sabendo que o regime que governa depende completamente da generosidade de outro ditador igualmente instável. Cada notícia sobre pressão americana contra Maduro é uma notícia sobre a própria sobrevivência do regime cubano. Fontes diplomáticas me confirmam que as reuniões do Partido Comunista Cubano nas últimas semanas foram marcadas por discussões acaloradas sobre planos de contingência. O que fazer quando, não se, mas quando, a Venezuela parar de enviar petróleo? A paranoia se espalhou por toda a cúpula cubana. Generais que sustentam o regime estão olhando para seus contas bancárias no exterior e fazendo cálculos. Vale a pena afundar junto com o navio? Ou é hora de negociar imunidade em troca de deserção? Este é exatamente o padrão que vimos em todos os colapsos de regimes socialistas. Leste europeu em 1989, um por um, os líderes comunistas perceberam que o jogo tinha acabado e começaram a desertar. União Soviética em 1991. A elite do partido viu que não havia futuro e abandonou a ideologia. E agora, Caribe em 2025. O mesmo roteiro está se repetindo, mas há uma diferença crucial. Desta vez, não há para onde fugir. A Rússia de Putin tem seus próprios problemas. A China não vai desperdiçar recursos com parasitas caribenhos quando tem Taiwan na mira. Cuba e Venezuela estão sozinhas. E há uma contagem regressiva silenciosa acontecendo. Analistas de energia estimam que Cuba tem reservas estratégicas de petróleo para aproximadamente 3 meses sem fornecimento venezuelano. Após esse período, começam os apagões generalizados. Sem eletricidade, sem bombeamento de água, sem água, colapso sanitário, sem transporte funcionando distribuição de alimentos para. Estamos falando de uma crise humanitária de proporções catastróficas. E Díaz-Canel sabe disso. Cada declaração de apoio a Maduro é uma declaração de desespero disfarçada de solidariedade ideológica. O que ele está realmente dizendo é: por favor, Nicolás, não nos abandone. Não deixe nosso povo morrer de fome outra vez, como em 1991. Mas tem uma reviravolta que poucos estão percebendo. Dentro da própria Venezuela, as forças armadas estão divididas. O alto comando, os generais que controlam o tráfico de drogas e desviam bilhões, esses ainda apoiam Maduro porque lucram com o caos. Mas os oficiais de média patente, os coronéis e majores que veem seus soldados passando fome enquanto os generais dirigem Ferraris, esses estão cada vez mais inquietos. E eles olham para Cuba e pensam: por que estamos mandando nosso petróleo de graça para esses parasitas enquanto nosso próprio povo sofre? A animosidade contra Cuba, dentro das próprias forças armadas venezuelanas, está crescendo. É mais uma fissura no eixo socialista caribenho. Aqui embaixo nos comentários responda: quantas vezes o socialismo precisa falhar para aprendermos a lição? Você acredita que Cuba consegue sobreviver sem o petróleo venezuelano de graça? Deixe sua análise conservadora nos comentários. Quero ouvir sua posição. E seja franco, você acha que estou exagerando ou sendo realista demais sobre o colapso iminente dessas ditaduras? Agora vamos ampliar o contexto para entender o padrão histórico que se repete. Não é a primeira vez que vemos regimes socialistas entrando em colapso simultâneo.
1989, leste europeu. Polônia foi a primeira peça do dominó a cair com Solidariedade. Em questão de meses, Hungria abriu suas fronteiras. A Alemanha Oriental viu o Muro de Berlim desmoronar. Tchecoslováquia teve a Revolução de Veludo. Romênia executou Ceausescu. Um após o outro, como peças de dominó perfeitamente alinhadas. Por quê? Porque todos esses regimes eram parasitas uns dos outros, sustentados artificialmente pela União Soviética. Quando a URSS parou de subsidiar o socialismo do leste europeu, todo o sistema ruiu em cascata. 1991, colapso soviético. As repúblicas soviéticas declararam independência uma após a outra. Estônia, Letônia, Lituânia foram as primeiras. Ucrânia seguiu. Em dezembro, a própria Rússia declarou o fim da União Soviética. Novamente, efeito dominó. Por quê? Porque economias socialistas não geram riqueza real, apenas redistribuem escassez. Quando o dinheiro acaba, quando as reservas se esgotam, quando os empréstimos param, todo o castelo de cartas desmorona simultaneamente. 2025, Caribe socialista. Estamos vendo exatamente o mesmo padrão. Venezuela é o elo fraco. É a economia maior, mas também a mais corrupta e mal administrada. Cuba depende dela. Nicarágua tem laços econômicos. Até a Bolívia, mesmo geograficamente distante, mantém conexões ideológicas e comerciais. Se a Venezuela cair, as ondas de choque vão derrubar todos os outros regimes socialistas da região. É matemática simples, é história se repetindo. E conservadores estão apontando isso há anos, mas a esquerda progressista preferiu ignorar os alertas. Há um precedente ainda mais direto. Quando a União Soviética colapsou, Cuba perdeu seu principal fornecedor de recursos. O resultado? O período especial que mencionei antes. Fome generalizada. Pessoas comendo gatos, cachorros, qualquer coisa. Apagões de 12, 16 horas por dia. Hospitais sem medicamentos, escolas fechadas, transporte público parado. E isso durou anos, até que Hugo Chávez apareceu como o novo Papai Noel socialista. Agora imagine a mesma crise, mas pior. Porque em 1991, Cuba ainda tinha alguma infraestrutura funcional da era soviética. Hoje, essa infraestrutura está completamente destruída por 34 anos de deterioração. Prédios desabando, hospitais do século XIX, estradas esburacadas, sistema elétrico à beira do colapso total. Se Cuba perder o petróleo venezuelano agora, a crise será 10 vezes pior que o período especial. E tem outro padrão histórico importante. Ditaduras socialistas nunca caem sozinhas. Precisam ser empurradas. Leste europeu só caiu porque Reagan e Thatcher pressionaram economicamente a URSS até a exaustão. União Soviética só caiu porque o Ocidente manteve pressão constante por décadas. Agora, Trump está aplicando a mesma estratégia. Pressão econômica implacável, cerco diplomático, isolamento internacional. E está funcionando. Maduro está cada vez mais isolado. Seus aliados estão desertando. Até países de esquerda na América Latina estão se distanciando porque perceberam que apoiar uma narcoditadura em colapso não traz benefícios políticos. E Cuba? Cuba está tão isolada que nem a China quer se associar abertamente ao regime moribundo. Deixe-me apresentar uma análise que especialistas em segurança nacional aqui em Brasília estão fazendo. A estratégia americana não é apenas contra a Venezuela ou Cuba isoladamente. É contra todo o modelo socialista bolivariano que Chávez tentou exportar pela América Latina. Trump quer enviar uma mensagem clara. Socialismo não funciona. Nunca funcionou. E qualquer país que seguir esse caminho vai acabar isolado e arruinado. É uma mensagem para a esquerda brasileira, que ainda romantiza o socialismo. É uma mensagem para movimentos populistas que prometem soluções estatistas mágicas. É uma mensagem para qualquer líder que pense em nacionalizar propriedades privadas e expandir o Estado. O recado é: olhem para Venezuela e Cuba. Esse é o futuro que espera vocês. E aqui está uma informação de última hora que acabei de receber de fontes aqui em Brasília. Nas últimas 48 horas, houve um aumento significativo de movimentação militar venezuelana na fronteira com a Colômbia. Maduro está reposicionando tropas, provavelmente esperando algum tipo de ação americana a partir de território colombiano. Mas aqui está o detalhe que ninguém está prestando atenção. Esse reposicionamento de tropas enfraquece a defesa das instalações petrolíferas venezuelanas. As refinarias, os portos de exportação, ficam mais vulneráveis. É um erro estratégico clássico de um regime paranoico. Maduro está tão focado em proteger seu bunker em Caracas que está deixando descobertas as únicas fontes de receita que mantêm o regime funcionando. E tem mais.
Fontes diplomáticas confirmam que Díaz-Canel tentou, discretamente, fazer contato com representantes europeus para buscar algum tipo de apoio econômico alternativo. A resposta foi um não categórico. A União Europeia não vai desperdiçar euros com um regime que está em seus últimos suspiros. Os europeus aprenderam a lição com a Venezuela. Subsidiaram Maduro por anos esperando reformas que nunca vieram. Não vão cometer o mesmo erro com Cuba. Díaz-Canel está sozinho e ele sabe disso. Aqui está uma projeção que faço baseado em décadas estudando o colapso de regimes socialistas. Cuba tem, no máximo, 6 meses após a queda de Maduro. 6 meses até que a falta de recursos force algum tipo de transição. Pode ser um golpe militar interno, pode ser uma revolta popular, pode ser simplesmente o regime admitindo derrota e negociando uma saída, mas a continuidade do status quo é impossível. As leis da economia não mentem. Não se pode consumir indefinidamente sem produzir. Não se pode viver de esmolas para sempre. E quando o último doador para de dar esmolas, o parasita morre. E aqui está o que o bloqueio naval americano realmente significa na prática. Cada petroleiro venezuelano que tenta sair tem que passar por águas controladas pela Marinha Americana. Cada transação financeira relacionada ao petróleo venezuelano é rastreada e pode ser bloqueada. Cada país que pensa em comprar petróleo venezuelano sabe que vai enfrentar sanções americanas. O cerco é total. E Cuba depende desses petroleiros para sobreviver. Sem eles, em questão de semanas, os hospitais cubanos ficam sem energia para manter equipamentos funcionando. As indústrias param. O transporte colapsa. É um estrangulamento lento, mas inexorável. Agora, deixe-me abordar a grande mentira que a esquerda está tentando vender. Os 80 e tantos mortos nos bombardeios americanos a embarcações. A narrativa progressista tenta pintar os Estados Unidos como vilões que matam civis inocentes. Mas vamos aos fatos que a ONU e a própria DEA confirmam. 80% da cocaína que entra nos Estados Unidos vem pelo Pacífico, não pelo Caribe venezuelano. Se a Venezuela não é rota principal de drogas, quem são essas pessoas mortas nos bombardeios? Segundo analistas de segurança, são operadores da rede de contrabando que o regime de Maduro controla. Não são pescadores inocentes. São traficantes armados, muitas vezes ex-militares venezuelanos que trabalham para o cartel do regime. Quando resistem à abordagem de navios americanos, a resposta é proporcional. É guerra contra o narcotráfico, não massacre de civis. E aqui está outro dado que a mídia progressista esconde. Esses mesmos barcos que transportam drogas também transportam ouro ilegal extraído da Amazônia venezuelana por grupos criminosos que devastam a floresta e escravizam populações indígenas. São barcos que transportam armas para grupos terroristas. São barcos que facilitam o tráfico humano. Bombardear essas embarcações não é crime, é justiça. É a aplicação da lei internacional contra organizações criminosas que operam com proteção de uma ditadura. Mas a esquerda, claro, prefere fazer vítimas dos criminosos e vilões dos americanos. É o mesmo script de sempre. Vocês querem saber por que defendo firmemente a ação de Trump? Porque acredito em princípios conservadores fundamentais. Estado de Direito, combate ao crime organizado, defesa da liberdade contra a tirania. O regime de Maduro é uma narcoditadura. Não é uma opinião, é um fato documentado. Generais venezuelanos estão na lista de procurados da DEA por tráfico de drogas. O próprio Maduro foi indiciado por narcotráfico. E Cuba não apenas apoia esse regime, depende dele para sobreviver. São cúmplices em uma operação criminosa internacional. Quando Trump bloqueia essa operação, ele está defendendo valores que conservadores acreditam. Ordem, justiça, combate ao crime. E vamos falar sobre a hipocrisia da esquerda brasileira. Há décadas defendem Cuba como um modelo de saúde e educação. Ignoram completamente que todo esse suposto sucesso foi subsidiado por bilhões de dólares soviéticos primeiro, venezuelanos depois. Cuba nunca sustentou seu próprio sistema socialista. Sempre viveu de doações, esmolas, recursos roubados de outros países. E mesmo com esses subsídios massivos, o sistema cubano é uma miséria. Hospitais sem medicamentos básicos. Médicos que ganham salários miseráveis e são exportados como escravos pelo regime. Escolas que doutrinam em vez de educar. Mas a esquerda continua vendendo a fantasia porque admitir o fracasso total do socialismo cubano é admitir que a ideologia inteira é falha. Aqui está a verdade que dói. Livre mercado funciona. Socialismo não funciona. É simples assim. Países que adotaram livre mercado, propriedade privada, economia de mercado prosperaram. Chile, até a recente guinada esquerdista, era exemplo. Singapura, Coreia do Sul, Taiwan. Todos eram pobres e se tornaram ricos através do capitalismo. Enquanto isso, todos os experimentos socialistas falharam. União Soviética, Leste Europeu, China maoísta,
Camboja, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Todos fracassos retumbantes, mas a esquerda continua insistindo que desta vez será diferente, que só não implementaram direito. É insanidade ideológica. E Cuba é o caso mais patético de todos. 66 anos de socialismo ininterrupto. 66 anos sem eleições livres, sem liberdade de expressão, sem propriedade privada, sem livre mercado. E o resultado? Um dos países mais pobres do hemisfério ocidental. Pessoas arriscando a vida em balsas improvisadas para fugir do paraíso socialista. Profissionais altamente qualificados trabalhando como taxistas para turistas, porque é a única forma de ganhar algum dinheiro real. Prédios históricos de Havana desabando porque não há recursos para manutenção básica. Isso é socialismo na prática. Não é teoria, não é abstração. É a realidade nua e crua. E agora, com Trump cortando o último cordão umbilical que mantinha Cuba viva, vamos finalmente ver o colapso final desse experimento fracassado. Vai ser doloroso para o povo cubano? Sim, vai. Assim como foi doloroso o colapso da União Soviética. Assim como foi doloroso quando o Muro de Berlim caiu. Mas é a única forma de libertar essas pessoas de um sistema que as aprisionou por décadas. É a única forma de abrir caminho para um futuro baseado em liberdade, mercado livre, propriedade privada. O sofrimento de curto prazo é o preço necessário para a liberdade de longo prazo. E aqui está a minha previsão final. Dentro de um ano, o mapa político do Caribe será completamente diferente. Venezuela terá caído, Cuba terá entrado em colapso ou transição forçada. Nicarágua estará isolada e vulnerável. O socialismo bolivariano será uma nota de rodapé na história, assim como o comunismo soviético é hoje. E a lição que ficará é a mesma que conservadores tentam ensinar há décadas. Estatismo não funciona, socialismo é parasitismo. Livre mercado é o único caminho para a prosperidade real. Mas isso não é tudo. O colapso do eixo Cuba-Venezuela terá consequências muito além do Caribe. Será um golpe devastador para toda essa esquerda latino-americana. Movimentos populistas no Brasil, no México, na Argentina perderão seus modelos de inspiração. Como defender socialismo quando os únicos exemplos restantes na região estão em ruínas? Como prometer expansão do Estado quando os resultados são fome, miséria e colapso econômico? A derrota ideológica será total. E isso abrirá espaço para uma nova geração de líderes conservadores, defensores do livre mercado, que podem finalmente implementar reformas liberais reais na América Latina. Estamos em um momento histórico. Não é exagero dizer que estamos testemunhando o início do fim da última grande experiência socialista no hemisfério ocidental. E tudo começou com uma decisão estratégica de Trump, de cortar o oxigênio que mantinha esses parasitas vivos. É uma lição de como política externa conservadora, baseada em força, determinação e princípios claros, pode mudar o curso da história. Reagan fez isso com a União Soviética. Trump está fazendo com Cuba e Venezuela. Agora, vamos ao que realmente importa. Aqui está o que sabemos com certeza. Cuba está em pânico porque depende totalmente da Venezuela. Trump está executando um bloqueio que corta o fornecimento de petróleo venezuelano. Sem esse petróleo, o regime cubano tem semanas ou poucos meses antes de entrar em colapso terminal. Dias-Canel tentou buscar alternativas e não encontrou nenhuma. O cerco é total. O que ainda é mistério? Quanto tempo exatamente Maduro aguenta a pressão americana? Quando será um momento exato do colapso? E qual será a estratégia da cúpula militar cubana quando perceber que o fim é inevitável? Essas são as perguntas que definem os próximos capítulos desta história. Aqui está o que deve acontecer nas próximas semanas e meses. Primeiro, aumento da pressão militar americana nas águas venezuelanas. Segundo, mais deserções de oficiais venezuelanos de médio escalão. Terceiro, escalada da crise humanitária em Cuba conforme as reservas de petróleo diminuem. Quarto, tentativas desesperadas de Dias-Canel de negociar com qualquer país que aceite ouvir. Quinto, possível repressão brutal contra dissidentes cubanos para manter controle enquanto o regime desmorona. E sexto, a eventual queda, seja por golpe militar interno, seja por colapso econômico completo que força a transição. E aqui está o que você precisa fazer. Se você chegou até aqui e quer continuar recebendo análises conservadoras, sem concessões, que defendem livre mercado, liberdade individual e o colapso de ditaduras socialistas, inscreva-se no Código Aberto agora. Ative as notificações, porque vou acompanhar cada desenvolvimento desta história. Quando Maduro cair, estarei aqui. Quando Cuba entrar em colapso final, estarei aqui. Quando a esquerda latino-americana perder seus últimos ícones e tiver que finalmente admitir que socialismo não funciona, estarei aqui para documentar e analisar tudo isso sob a perspectiva conservadora clara que este canal sempre manteve. Aqui embaixo nos comentários deixe sua previsão. Quanto tempo Cuba aguenta sem Venezuela?
Dias, semanas ou meses? Faça sua aposta e justifique com argumentos conservadores sólidos. Quero ver análises baseadas em dados, em história, em economia real. Não quero narrativas vazias ou wishful thinking esquerdista. Seja realista e baseie sua previsão em fatos. Comente agora. E se você concorda que ditaduras socialistas precisam cair, que Trump está certo em bloquear a narcoditadura venezuelana, que livre mercado é superior ao parasitismo estatal, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a espalhar esta análise conservadora para mais pessoas. Cada like é um voto contra o socialismo e a favor da liberdade. Continuarei acompanhando o colapso desses regimes parasitas aqui de Brasília, onde tenho acesso privilegiado a fontes diplomáticas e militares que acompanham cada movimento neste tabuleiro geopolítico. Vou trazer atualizações conforme novos desenvolvimentos surgirem. Esta história está longe de terminar, mas o desfecho já está escrito. O socialismo sempre, inevitavelmente, fracassa. É só questão de tempo, e esse tempo está se esgotando rapidamente para Cuba e Venezuela. Aqui é Rafael Castilho, direto de Brasília, defendendo livre mercado, liberdade individual e o fim das ditaduras socialistas que aprisionam milhões de pessoas na miséria. Obrigado por assistir até o fim. Obrigado por fazer parte desta comunidade conservadora que não tem medo de enfrentar verdades desconfortáveis e defender princípios mesmo quando impopulares. Nos vemos no próximo vídeo com mais análises conservadoras honestas, sem concessões ao politicamente correto. Até a próxima.